diagnóstico. Qual foi o seu diagnóstico e quanto tempo faz que você tem tratado com terapia Gerson e que você tem o que a gente chama de sobrevida, né? Tá. Do diagnóstico para cá. Bom, era em março de 2012 que eu fui a ver um médico. Começava com um problema de, pode chamar de incontinência, uma urgência muito forte de fazer xixi na hora. E um pouco irregular. Então, em março foi descoberto que eu teve umas tumores. Fiz ultrassom, raio-x, várias coisas. E a indicação era para primeiro fazer uma biópsia do tumor para ver se era maligno ou não. Por vários motivos relacionados a obrigações de viajar, ficava para junho de 2012 para fazer a cirurgia e fazer a biópsia. E era em julho de 2012 que teve a confirmação de que era um câncer invasivo, já infiltrou a parede da bexiga, era grau 3, e que nesta época me recomendaram fazer várias coisas que para mim eram espantosos. O que era a recomendação na hora era para retirar bexiga, próstata, vesículos seminais, sistema linfático, várias coisas assim, e talvez um rim. E como vou explicar mais em seguida, isso não era boa opção, tomando em conta a sobrevivência desses tipos de pacientes. Então, em julho de 2012, começava 2 anos de tratamento com a dieta Gerson, combinado com Budwig a vezes, e terminei a dieta em 2014, julho, e fiz várias provas que eu teve 0 células cancerosas, até meu irmão, que não tem câncer, teve 1%, algo assim. Eu teve, na época, 0 células cancerosas, e eu continuo cada ano fazendo um ultrassom com o mesmo médico para averiguar que o câncer não tem retornado na bexiga nem nos outros órgãos do abdômen. Então, eu já tenho, completando 8 anos desde que comecei a dieta, 6 anos desde que terminei a dieta, mas foi de muito boa saúde. Quando você chegou a conhecer a terapia Gerson, quando foi essa época? Bom, eu conheci primeiro do Gerson na década das 80. Eu decidi abrir uma loja de produtos naturais na fronteira com México, nos Estados Unidos, mas com fronteira com México, para vender coisas orgânicas e coisas naturais. E nesta época, como hoje em dia, teve muitas clínicas para tratamento alternativo de câncer em Tijuana, ou praias de Tijuana, uma parte de Tijuana. E muitos pacientes vieram na nossa loja, no lado dos Estados Unidos, para comprar produtos naturais. E nesta época eu aprendi sobre a terapia Gerson e outras terapias alternativas. E na época não entendi muito bem porque as terapias alternativas eram melhores que a biomedicina para tratar câncer, mas nesta época eu decidi, se algum dia tivesse câncer, eu vou fazer dieta Gerson, vou aproveitar de beber sucos o dia todo. E eventualmente, quando eu teve este caso, já era mentalmente preparado para este acercamento ao tratamento. Já era vegetariano, naturista, e me parecia uma melhor opção. Minha formação como antropólogo médica me levou a entender como funciona a biomedicina. E na época de ter esta doença, que era descobri-lo em 2012, eu começava a aprender muito mais sobre os sistemas de medicina que temos e seus métodos de tratamento mesmo, qual eram as perspectivas mais naturais relacionadas a como curar-se. E nesta época eu começava a entender que a biomedicina como medicina alopata contra os sintomas, não teve muito que ver com como curar câncer.
e aprendi um pouco nessa época que acercamentos de biomedicina, farmacêuticas, ou quimioterapia, tanto como raio-x, cirurgia, não remove causas das doenças, causas de câncer. Está tratando sintomas. E eu aprendi muito sobre a justificativa para a dieta Gerson, lendo um livro nesta época. Eram os primeiros meses depois de conhecer o câncer e começar com Gerson, que li um livro que chama Cancer is not a disease. Cancer is a survival mechanism. É dizer que o câncer não é uma doença. O câncer é um mecanismo de sobrevivência. E vou brevemente explicar o raciocínio desta perspectiva, começando com a ideia de o câncer é bastante novo. Ao princípio do século XX, aproximadamente uma pessoa em cada 10.000 pegava câncer, morria de câncer. Toda esta epidemia de câncer aconteceu nos últimos 120 anos. E bastantes estudos, pesquisas mostram que é relacionado a agroquímicos, agrotóxicos, contaminantes industriais. Já sabemos por mais que 90 anos, quase um século, que o câncer é uma resposta natural. Que dizem que todos têm células de câncer. É um processo de modificação e, sobretudo, uma modificação da célula quando se enfrenta um tipo de crise de toxinas ou falta de oxigênio no nível celular. E que esses problemas não estão resolvidos com quimioterapia, raio-x, que ataca câncer, mas não se enfrenta com o que causa a câncer. E pode ficar óbvio para algumas pessoas que sim, devemos atacar o câncer, mas por quê? Por exemplo, você tem muita mucosa. Você não vai atacar mucosa. Se você faz algo, geralmente é para ajudar o corpo a retirar a mucosa, né? Um expectorante. Você tem diarreia. Você vai atacar a diarreia? Não. Bom, não. É possível que você trata a causa da diarreia, um antibiótico para o que está infectando, mas geralmente não atacamos a diarreia, mas o que faz a medicina às vezes é uma coisa que é um bom exemplo aqui para nós entender esta perspectiva alópata contra os sintomas. Você pode tomar um remédio para a diarreia, contrai o músculo do ano e não sai a diarreia. Problema resolvido, né? Pois não. Você faz isso, você pode ficar muito doente. Por quê? Diarreia é um processo de eliminar toxinas do corpo. Fechar o cu não resolve este problema das toxinas. Então, temos esta perspectiva em medicina de que vamos tratar os sintomas. E isso é tão comum que fica como problema mortal. Por exemplo, problemas cardíacos, problemas de alta pressão, alto colesterol. O que faz a medicina? Bom, o tratamento é dar um tipo de droga que reduz o colesterol. Por quê? Porque pessoas que têm alto risco de infartos têm altos níveis de colesterol. Vamos baixar o colesterol com coisas como Lipitor, outras drogas que chamam de statins. E baixa o colesterol, mas o que acontece? Você tem mais alto risco de morrer de um infarto cardíaco se você toma essas drogas que baixam o colesterol. Por quê? Bom, várias razões, mas basicamente reduzir colesterol não é um tratamento para o problema, é tratamento para a síntoma. Então, quando eu entrava nesta fase de fazer a decisão de fazer a terapia natural, por uma parte era porque eu entendi bem que a medicina não vai resolver as causas. As causas de câncer são toxinas, falta de oxigênio ao nível
celular. Então, precisamos de um tratamento que vai reduzir, eliminar estas toxinas. Então, parte de medicina era um entendimento muito bem sobre o que é o câncer e como é a medicina enfrentando o câncer. Os procedimentos que a medicina tem não resolvem o problema, só atacam sintomas.